Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, e vamos estar estudando. Deus tem poder para restaurar e restituir. Não sei o que tu has perdido, mas vamos sacar lições dessa experiência de Davi. Quantos encontraram? Diga amém. Diz aqui a palavra do Senhor: quando Davi e seus homens vieram a Siclag, ao terceiro dia, os de Amaleque haviam invadido o Negueb e a Ziklag, e haviam assolado a Ziklag, e lhe haviam prendido fogo, e se haviam levado cautiva a las mulheres e a todos os que estavam allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie havia dado muerte, senão se los havia levado a seguir su caminho. Vindo, pois, Davi com os suyos a la ciudad, e é aqui que estava queimada, e suas mulheres, e seus filhos, e suas hijas haviam sido levados cautivos. Então, se Davi e a gente que com ele estava alçaram sua voz e choraram, hasta que lhe faltaram as forças para chorar. As duas mulheres de Davi, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a que foi mulher de Nabal, ele de Carmel, também eram cautivas. E Davi se angustiou muito, porque o povo falava de apedrejá-lo, pois todo o povo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas hijas. Mas Davi se fortaleceu em Jeová, seu Deus. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: eu te ruego que me acerques o éfode. E Abiatar acercou o éfode a Davi. E Davi consultou a Jeová, dizendo: perseguirei a estes merodeadores? Los poderei alcançar? E ele lhe disse: sigue-los, porque certamente los alcançarás, e de certo livrarás a los cautivos. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram hasta o torrente de Besor, donde se quedaram alguns. Davi seguiu adelante com 400 homens, porque se quedaram atrás 200, que cansados não puderam passar o torrente de Besor. E acharam no campo a um homem egípcio, el qual trajeram a Davi, e lhe deram pão e comeu, e lhe deram a beber água, e lhe deram também um pedaço de massa de higos secos, e 2 racimos de passas. E logo que comeu, volveu em ele seu espírito, porque não havia comido pão, nem bebido água, em 3 dias e 3 noites. Ele disse a Davi: de quem eres tu? E de onde eres? E respondeu o jovem egípcio: eu sou servo de um amalecita. Me deixou mi amo hoje há 3 dias, porque estava eu enfermo. Pois hicimos uma excursão a la parte de Negueb, que és de los cereteus de Judá, e ao Negueb de Caleb, e pusimos fogo a Siclag. Ele disse a Davi: me levarás tu a essa tropa? E ele disse: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás em mano de mi amo, e eu te levarei a essa gente. Lo levou, pois, e é aqui que estavam desparramados sobre toda aquela terra, comendo e bebendo, e fazendo fiesta por todo aquele grande botim que haviam tomado da terra de los filisteus e da terra de Judá. E los heriu Davi desde aquela manhã hasta a tarde do dia seguinte, e não escapou de eles nenhum, senão 400 jovens que montaram sobre os camelos e hugiram. E livrou Davi todo o que os amalecitas haviam tomado. E assim mesmo libertou Davi as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, chica nem grande, assim de hijos como de hijas, deu roubo, e de todas as coisas que lhes haviam tomado, tudo lo recuperou Davi,
tomou também Davi todas as ovelhas, el ganado maior, trazendo-lhe todo delante. Diziam: este é o botim de Davi. Amém. Vamos orar a Deus. Padre Santo, Padre bendito, Padre eterno, Senhor. Senhor, essa história de Davi, Senhor, nos emociona. Essa história de Davi nos põe, Senhor, alento de esperança, de perseverança e de intrepidez, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar em Ti. E no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Mira aqui essa história em 1 de Samuel, capítulo 30. Davi estava, ora, em um momento de sua vida de conflito. Ele estava fugindo de Saul. Saul queria matar Davi. E é interessante, Davi se associou aos inimigos de Deus, se associou aos filisteus. E salia Davi, entrava e traía os desporros, o botim, para os príncipes dos filisteus. Hasta que um momento que o rei dos filisteus estava com Davi, e Davi era uma peça clave para as batalhas agora dos filisteus. Os príncipes estavam com envidia de Davi e falaram o seguinte: mira, que esse aí não venga com nós outros, porque como batalharmos contra Israel, pode ser que ele se junte ao rei Saul e seja nosso inimigo na batalha. Então foi ali que Davi voltou para sua cidade, e a distância era larga, que ele levou 2 dias para chegar a Ziclague, onde ele estava. E quando chegou ali, nesse verso 1 do capítulo 30, vosotros que estáis aí com a Bíblia aberta, me acompanhais. Quando Davi e seus homens vieram a Ziclague, ao 3º dia, os de Ameleque haviam invadido a Negev e a Ziclague, e haviam assolado a Ziclague e haviam prendido fogo, porque os homens não estavam ali para defender a cidade. Prenderam fogo e levaram as mulheres e os ninhos cautivos, porque para eles, nesta época, tinha de preço os escravos. A um estava ali no momento da escravidão, então se tinha algum valor para eles. Então, se como a terra estava ali, queimaram tudo e se foram com o botim. E é interessante o seguinte, que quem estava com Davi nesta hora, como a história nos conta, era a pessoa que estava angustiados, pessoa que estava com seus problemas, em deudas e desesperados. Pessoa que não teria valor algum para a sociedade, se juntaram a Davi. E Davi foi líder de eles. Pero agora volvemos aqui para sacar algumas lições da parte de Davi para nossa vida. E se haviam levado cautivo as mulheres de Davi, Davi estava aí numa coisa que Deus não permite. Estava com a poligamia, estava casado com 2 mulheres. Deus planificou e desenhou nossa vida para ter uma sola mulher em nossa vida. Pero como Davi estava nessa situação, estava aí um pouco apartado. Não existe essa coisa um pouco apartado. Estava apartado do caminho do Senhor. E quando estamos apartados do caminho do Senhor, as coisas empeoram. As coisas parecem que tudo vem ao contra. Que quando estamos com aliança com o Senhor, passamos por tribulações, mas o Senhor nos garantiza a vitória. Pero quando estamos apartados, a derrota é certa. Então se acerca Davi aqui a cidade e vê que levaram cativo as mulheres e todos os que estavam ali, desde o menor até o maior. Pero a nadie haviam dado muerte, senão que haviam levado a seguir seu caminho. Vino, pois, a Davi com os suyos a la cidade, e aqui que estava queimada. Sabe de uma coisa? Isso nos recorda, sabe o quê? Nossos sonhos, nossa família, que às vezes está em cenizas, e dá tristeza de ver a situação de nossa família. Pero vamos ver qual foram as atitudes de Davi. Primeiro, Davi alçou sua voz e chorou, no verso 4. Tinha uma regra,
uma lei na família que os homens não podem chorar. Os homens não choram. Não sei tu. Jesus chorou. Jesus, o homem perfeito, chorou quando viu a cidade de Jerusalém, que aún não tinha aceitado ele como Messias, quando viu seu amigo Lázaro ali morto, não que ele estava chorando por a morte de Lázaro, mas por a incredulidade daqueles que estavam ali. E é o versículo mais pequeno de João 11, verso 35. Jesus chorou. Me siga, irmãos. Neemias, o homem, chorou quando escutou que a cidade de Jerusalém estava em fogo, em ruínas, e o muro da cidade estava em fogo, as portas da cidade. Então, é um momento que vamos chorar. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas claro que nós outros, como homens e mulheres de Deus, não vamos viver a vida toda chorando. Existe um momento para chorar, mas existe um momento para também atuar. Se angustiou muito. A angústia apoderou-se do coração de Davi e daqueles que estavam ali. Seguimos aqui, irmãos, ou não? Verso de número 3, não? Então, se Davi e a gente que com ele estava alçaram a voz e choraram, hasta que lhe faltaram as forças para chorar. E o que mais? E Davi se angustiou no verso 6 muito, porque o povo falava em apedrear, pois todo o povo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos e por suas filhas. Mano, aqui, aonde esses homens estavam angustiados, estavam aprendendo a caminhar com o Senhor, se angustiavam e sentiam tristeza por sua família. Hoje que estamos celebrando o dia do amor e da amistade, tu sente tristeza por sua família, quando está aí em peleias, quando está em contenda e conflito? Tu sente tristeza pelo estado de seu matrimônio? Como está? Se não está vivendo na plenitude, se não está vivendo na felicidade? Porque a raiz dessa angústia, dessa inquietude, podemos estar buscando fórmulas, maneiras de cambiar a situação. O problema é que os amigos, os homens de Davi, estavam no meio da tragédia buscando o culpado da situação. Han posto a culpa em Davi. Quando tem um problema em nossa vida, esta é uma ensinança da palavra de Deus. Quando tem um problema na família, no matrimônio, em sua vida, tu não tem que buscar um culpado, tu tem que buscar a solução. Me siga, irmãos, porque todos estamos na mesma barca, todos estamos na mesma família, todos estamos no mesmo matrimônio, pero devemos buscar a solução. Às vezes, o que tu queres? Não existe a pergunta, tu queres ter a razão ou ser feliz? Às vezes tu tem que perder o direito de resposta para que venga a paz em seu matrimônio, em sua família. Onde estou, irmãos? Se angustiou muito, o verso 6, porque o povo falava em apedreá-lo, pois todo o povo estava em amargura de alma, cada um por seus filhos, por suas filhas. Mas Davi se fortaleceu em Jeová, tu Deus. Irmão, onde devemos ter nossa fortaleza, nossa resposta e a solução de nosso problema é em Deus. E de agora em diante vamos estar aí, eu vou falar uma coisa e vosotros vão me responder aquele versículo muito conhecido de Efésios, de Filipenses 4, verso 3. Eu vou recitar e vosotros vão repetir e vamos fazer este feedback, amém? Tudo lo puedo em Cristo que me fortalece, amém? 1, 2, 3. Tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Mais uma vez. Tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Por a terceira vez. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Glória a Deus, aleluia, seja dado o nome do Senhor. Oh, aleluia. Davi e seus companheiros haviam caminhado no deserto. Ao terceiro dia chegaram ali cansados, carregados, e viram uma cena triste, uma cena de ver a cidade queimada e ver seus entes queridos levados cativo para o inimigo.
E as pessoas que não tinham a Deus como seu fundamento, como sua base, queriam buscar um culpado da situação. Aqui está, sabe, mais uma coisa que devemos reconhecer. Às vezes queremos pôr a culpa nas pessoas de coisas que nós outros somos culpados da coisa. Devemos reconhecer a culpa de nossa parte no problema para buscar a solução. Porque foi isso que ocorreu no Éden, quando Adão não assumiu sua responsabilidade e pôs a culpa em sua esposa Eva. E Eva tampouco assumiu sua responsabilidade e pôs a culpa em la serpente. Sabe de uma coisa? Quando reconhecemos que somos culpados e vamos em busca da solução, Deus obra em meio de nosso coração humilhado, contrito, mas que está buscando solução para o problema. Então, se Davi, quando viu que estava ali, sendo bombardeado, mira, já estava cansado e viu que sua família havia sido levada cautiva. E agora seus amigos, companheiros que deviam ajudar, estavam assinalando ele como culpado. Ele não tinha mais nada em la terra. Ele recordou que tinha um Deus que prometeu não abandonar ele jamais. E se fortaleceu no Senhor, sabe por quê? Tudo lo puedo em Cristo. Aleluias. Aleluias. Seguimos o verso 6. Agora o verso 7. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: eu te ruego que me acerques o éfode. E Abiatar cercou o éfode a Davi. Era uma vestimenta sacerdotal o éfode. Ele estava lejos, sabe de quê? De Jerusalém. Ele estava lejos do santuário. Ele estava lejos do tabernáculo, porque ele não podia estar consultando a Deus, porque Saul estava em peleia contra ele, tinha zelos contra ele. Então, se a única coisa que ele tinha, que estava trazendo um recordo, que tinha conexão com o santuário, com o tabernáculo, era essa roupa sacerdotal. E o sacerdote também estava ali. E eles consultaram, sabe o que? A vontade de Deus. Então, se outra coisa, primeiro, ver o problema, reconhecer que és culpável do problema e buscar solução no problema em Deus, buscar a resposta de Deus. O problema é que às vezes quando Deus dá a resposta, não é a resposta que tu e eu queremos e rechazamos a resposta de Deus. Pero Deus está falando contigo nesta manhã. Quando Deus falar, irmão, ponga atenção. E Davi pergunta: perseguirei? Não? Verso 8, não consultou a Jeová, dizendo: perseguirei a estes meus rodeadores, los pondré a alcançar. E ele disse: sigue-los, porque certamente los alcançarás, e de certo livrarás os cautivos. Por que livraremos e por que perseguiremos e alcançaremos? Porque tudo lo puedo em Cristo. Amém? Sabe de uma coisa? Quando eu reconozco que sou o culpado da situação e que sou agora também alvo branco da graça de Deus, do que Deus está falando comigo, eu devo pôr em prática. Às vezes sabemos a resposta, mas não fazemos um esforço. Sabe para quê? Para que Deus venha estar obrando. Davi não foi assim. Aunque estava cansado, angustiado, ele consultou a Deus e perguntou a Deus o que tinha que fazer. E Deus enviou a palavra de vitória. E o que ocorreu com Davi? No verso de número 9: partiu poça Davi. Sabe de uma coisa? Temos a costume de esperar que meu marido haga a coisa. Não, ele que ha metido a pata, ele que tem que venir pedir perdão. Meu orgulho. Não, foi minha esposa. Então tenho que esperar ele venir e pedir perdão. Irmãos, devemos buscar a reconciliação. Não foi minha suegra, pastor. Tu não conhece minha suegra. Assim muito que não abro de suegra aqui, né? Irmão, com suegra, sem suegra, tu necessita regrar a sua vida. Porque tu solo tens uma família. Temos a família da parte de minha madre, a família de minha parte, mesmo pelo que eu estou falando, de sua família, sua esposa, seus filhos, vale? Não permita que os problemas externos venham a destruir sua família. Se fortaleça no Senhor, porque tudo lo puedo. Os outros podem ser mais animados, não? Tudo lo puedo. Aleluia. Então, se Davi tomou uma atitude,
puso esforço. E constantemente vemos na Bíblia algo dizendo assim: esforça-te, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo, ponga em sua parte, ponga toda a carne no assador, não vai ahorrando força, vai seguindo adiante, porque essa é a tua vida. Amanhã não te pertence. Na situação que estamos vivendo, a hora que vamos valorando as pessoas. Quantas pessoas, irmã, que já não estão mais cerca de nós outros? Que vós outros estão aí, sabe o quê? Ahorrando carinho, ahorrando palavra, ahorrando afeto, ahorrando amor. Para quê? Se uma vez que morre, aí está ali no sepélio e no ataúde chorando. Irmão, eu já aprendi uma coisa, hein? Aqueles que hacem mais escândalo, mais coisa, mais grito, foi o que ajudou a sepultar. Foi um dos problemas. Foi aquele que não foi aquela irra que não ajudou, que não foi obediente, que deu problema, que complicou, que não visitou o padre, que não visitou a madre. Estou me seguindo o que estou te dizendo? Então, se tu tem um padre, uma madre, uma jaja, um jadio, um esposo, uma esposa, um hijo, uma irra, ame a hora. Hoje é o dia. Mesmo hoje é o dia, não? Del amor, de la amistad. Sim ou não? Pero não seja solamente de boca, irmão. O amor não é solamente frases. O amor é atitude. Demonstração. O amor não é solamente regalo. O amor está presente. O amor é estar apoiando a pessoa que amamos em seu projeto, em sua lida, em seu trabalho, aliviando as cargas. Estão me entendendo, irmãos, ou não? Eu estou falando em grego. Estou falando claro, não? Pode falar mais forte, pelo mais claro não. Aqui sim. Deus te ama. Deus te ama. Por isso que tudo lo puedo. Tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Ele vai te fortalecer para passar dessa situação. Assim como fortaleceu Davi. Assim como fortaleceu aquelas pessoas que passaram por prova. O Espírito Santo fortaleceu a Cristo. Ele não abriu mão de ti. E no Getsemane, ele provou desse consolo, desse fortalecimento de Deus. E ele pôde dizer: não sei a minha vontade, mas que seja a sua. Passa de mim esse cálice. Às vezes queremos passar o cálice, mas o cálice era para mim. Davi não rechaçou o liderazgo. Ele mostrou a solução: consultar a Deus. No momento de crise, consulte a Deus. E quando Deus falar a ti, ponga em prática o que Deus está falando. Verso 8. Verso 9. Partiu Davi, pôs ele e os 600 homens que com ele estava. Mira, aqui eu veio a amistad. Irmão, os amigos são assim. Às vezes querem te pelear, querem comer seu hígado, seu rião. E depois estão na batalha para conquistar. Estou na batalha para quê? Para restaurar o que foi perdido. Os 600 que queriam apedrear Davi, agora estavam ali com Davi, para buscar o que foi perdido, para restaurar o que havia sido perdido. Estava ali nos 600, no verso 9, homens que com ele estavam, e chegaram hasta a torre de Besó, onde se quedaram alguns, porque estavam cansados, irmãos. Estava ali esta planície, onde tinha um rio. E a hora Davi vai mais adiante. Verso 10. Davi seguiu adiante com 400 homens, porque se quedaram atrás 200, que cansado não puderam passar o torrente de Besó. Mano, tem pessoa que não vai te acompanhar. Está cansado. Diga-me com que tu está cansado. Pastor, eu estou cansado de escutar as queixas. Eu estou cansado de escutar as palavras que vão me herindo. Eu estou cansado de levar esta vida de aparências, de hace de contas. Eu estou cansado, Senhor, de tentar levar este matrimônio nas espaldas. Por que, pastor, está falando muito de matrimônio? Porque hoje é o dia do amor e da amistad. Tenho que cortar para aí. Tenho que tirar aí nessa direção. E Deus está falando. Me siga, irmãos, que tu estás cansado, aonde que tu se quer atrás,
o líder da família, o líder do matrimônio. Se és tu, homem, se és tu, mulher, tem que seguir adelante para recuperar o que foi perdido, porque tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Se eu mirar minha pareja, se eu mirar minha esposa, meu esposo, se eu mirar e ele está cansado, eu necessito buscar recursos, seja recursos humanos ou recursos espirituais. E os recursos espirituais solamente vêm de Deus. Seguiu adelante Davi, não se quedou estancado, paralisado, porque se tu queda assim, as coisas não se resolvem, não há solução para as coisas. Necessita ser orquestrada, administrada, necessita ser señalada. As coisas não ocorrem por casualidade. Necessita ter os arreglos, os ajustes, as prestações de contas. Necessita ter o pedido de perdão, reconhecer é falhado. Ajuda-me. E um a outro, codo com codo, soltaremos, sacaremos força de onde não há força, porque tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Verso de número 11, não? E achar el campo a um homem egípcio, ao qual trouxera Davi, e lhe deram pão e comeu, e lhe deram a beber água, e lhe deram também um pedaço de massa de higos secos, e 2 racimos de passas. E logo que comeu, volveu en el espírito, porque não havia comido pão e bebido água 3 dias e 3 noites. Mira, esse escravo, aunque era jovem, estava dolente, foi deixado, foi olvidado por seu amo. Irmãos, se somos companheiros de caminho, se minha companheira, minha esposa está doente, eu vou ter que estar com ela, porque há hecho uma promessa de estar com ela em las buenas e em las malas, em la salud, em la enfermidade, em la riqueza, em la escassez. Existe um momento que esse voto se converte em realidade, quando caminhamos juntos e vemos todo o trajeto de perdas e vitórias, de lágrimas e sorrisas, e vemos assim: tu fuiste fiel até a hora comigo, eu não te abandonarei. Mas quando vemos a coisa como uma moneda de câmbio, conforme este homem deixou seu amo, deixou tu escravo ali 3 dias para morrer, não ha tenido misericórdia, pela hora vem Davi e dá de comer, e o Espírito volve. Aqui vemos o seguinte: devemos alimentar nosso amor. O que tu está dando para seu amor? Alimento saudável ou está dando veneno? Entorpecendo seu amor. Sabe o que é isso, entorpecer, não? É pôr veneno, é estrangular, é não dar aire, não dar suspiro, não dar vida. Qual é a alimentação, qual é a nutrição que tu está nutrindo seu amor? Comida basura ou dieta especial? Porque leemos antes, não? El amor tudo suporta, tudo espera. El amor jamais deixa de ser. O amor não é envidioso. O amor jamais acaba. Pastor, não sei se esse versículo está encaixando com minha vida. O que eu tenho que fazer? Fortalecei no Senhor e na força de seu poder, porque tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Se tu ama tu pareja, tu necessita lutar por ele. Se tu ama seu matrimônio, necessita lutar por ele. Se tu ama sua família, necessita lutar por ele. Amém? Onde estou? Pastor, hoje está muito pesado. Não, eu vou seguir nesta linha. Verso 13. Ele disse a Davi: de quem eres tu? E de onde eres? Ele respondeu o jovem egípcio: eu sou servo de uma amalecita, e me deixou meu amo hoje há 3 dias, porque estava enfermo. Pois hicimos uma excursão da parte de Negev, que é dos Cereteus, e de Judá, ao Negev de Caleb, e pusemos fogo a Ziclac, e pusemos fogo na cidade suja, Davi. Mas agora mira como Davi atua de misericórdia, porque a hora ele havia sido restaurado pelo Senhor.
Ele sabia que este jovem egípcio poderia ser a clave para levar ele aos inimigos. E mira, vamos seguindo lá o relato que vosotros acabaram de ler. Verso 15. Ele disse: Davi, me levarás tu a essa tropa? E ele disse: jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás em mano de meu amo, e eu te levarei a essa gente. Sabe de uma coisa? Ele primeiro vela por sua vida, e depois vela por sua libertar. E Davi concedeu a vida e a libertar desse jovem egípcio. Irmãos, às vezes a pessoa que tu menos espera pode trazer uma resposta para o seu problema. Não menosprecia nadie, amém? Que está caminhando contigo, aunque esteja no nível menos desfavorável, ele pode ser a clave de sua vitória. A palavra do Senhor habla o seguinte: não menospreciei o dia das coisas pequenas. Onde estou? 16, não? Lo levou, pois, e aqui que estavam desparramados sobre a terra, sobre toda aquela terra, comendo, bebendo e fazendo festa, porque aquele grande botim que havia tomado de la terra do Filisteu e da terra de Judá. E heriu Davi desde aquela manhã hasta a tarde do dia seguinte, e não escapou de eles nenhum, senão 400 jovens que montaram em seus camelos e huiram. Mira, Davi estava cansado, aqui. Donde que Davi encontrou força? Ele se fortaleceu no Senhor e na força de seu poder. Eu não sei se tu está cansado das situações que tu estás passando, mas a palavra do Senhor diz o seguinte: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com alas como de águia. O secreto da força e da perseverança está no Senhor, em mirar o Senhor, em esperar no Senhor, em confiar no Senhor, porque tudo lo pode em Cristo que... Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Verso 18. E livrou Davi todo o que os amalecitas haviam tomado. Assim mesmo libertou Davi as suas 2 mulheres. Irmão, eu não sei o que está te aprisionando. Eu não sei o que está impedindo que tu vá mais allá de suas forças. Pero uma coisa eu sei: se o Senhor te fortalecer, tu pode liberar sua família, tu pode liberar seu matrimônio. Não desista de seu erro, não desista de sua irra, não desista da felicidade de sua família, porque o Senhor se importa contigo. O Senhor quer te dar a liberação. Pero se tu echa la toalha, tu és a coluna de sua casa, tu és a porta do Senhor para sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tu casa. Eu e minha família adoraremos ao Senhor, celebraremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, porque tudo lo pode em Cristo que me fortalece. Aleluias! Oh, aleluias! Não és minha força, não és minha sabedoria, é o Senhor que vai ponendo as coisas em ajuste, ponendo as coisas em seu sítio. Primeiro, aqueles que estavam em contra de Davi, estavam agora com Davi caminhando, que eram seus amigos, que estavam contra ao princípio, quando viram a coisa estava pior. Irmão, quando a coisa está pior, às vezes tu não tendrá nada a seu lado, mas tendrá Deus a seu lado. Pero quando eles viram que Davi estava consultando ao Senhor e indo na direção do Senhor, se agregaram outra vez à caminhada do vencedor, do campeão de Jeová. E quando as pessoas pensavam que solamente eles não podiam, Deus pôs esse egípcio ali, e uma palavra, uma orientação desse homem que não estava na história. Não estava na história, Davi não conhecia ele. Eu quero dizer para ti que Deus vai pôr pessoas clave em sua vida, e vai quitar pessoas também. Não se quede chorando com pessoas que Deus sacou de sua vida. Me siga, estão me entendendo, irmão? Tem pessoas tóxicas, pessoas que hacem mal, pessoas veneno. Existe um veneno. Existe pessoa que envenena suas relações. Seu relacionamento está bem, mas vem essa pessoa e põe cisanha, como é o nome? Cisanha. É na coisa. Vai ponendo ali intriga. Vai ponendo coisas ali que não são. E tu vai crendo mais nessa pessoa do que na pessoa que tu hecho os votos. Pero em nome do Senhor Jesus Cristo, rompe essa cadena, rompe essa mentira. Seja fortalecido no Senhor. Tudo lo podemos em Cristo que nos fortalece, irmão. Não permita que nadie
venga estar entrando em sua intimidade. Amém? Davi liberou. Onde estou? Verso 19. Aqui sim? 18. Livrou tudo lo que os amalecitas haviam tomado. Assim mesmo libertou Davi a suas 2 mulheres. E não lhe faltou coisa alguna, chica nem grande, assim de hijos como de hijas, deu roubo, e todas as coisas que lhe haviam tomado, todo lo recuperou Davi. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para trazer. Primeiro no caminho de Davi foi chorar, angustiar-se e volver-se a Deus. Quando tu se volve a Deus, sabe de uma coisa? Aí começam as coisas a ocorrerem em sua vida. Porque se cumpre a palavra do Senhor. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos vendrão por andadura. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que, quando está em uma situação desfavorável, está passando por necessidade, está passando por prova, né? Começa a vir à igreja, começa a buscar em oração, essa coisa. Aí Deus começa a abrir as portas, começa a se apartar do Senhor. Devia que ser ao revés. Amém, irmãos? Tem pessoas que Deus não vai bendizer muito, sabe por quê? Porque a bendição terrenal aparta essa pessoa da presença de Deus. Vamos nos pôr de pé, irmãos. Lições que aprendemos dessa história de Davi. Que Deus pode restaurar o que foi destruído e restituir o que foi roubado. E que tudo eu puedo em Cristo que me fortalece. Pero para isso necessito ver que estou em uma situação de desacordo com Deus. E volver-se a Ele. Consultar a Ele. E quando Deus me der a resposta, obedecer. E poner esforços, porque as coisas não são fáceis. E aprendemos que a tragédia não tem a última palavra em minha vida. Quem tem a última palavra em minha vida é o Senhor nosso Deus. Amém? Outra coisa que podemos sacar de lições aqui: não deixe que as circunstâncias desfavoráveis borre a palavra de vitória que Deus ha posto em sua vida, ha posto em seu coração. Deus prometeu bendizer sua vida, Deus prometeu bendizer seu matrimônio, Deus prometeu bendizer sua família. Não permita que as malas notícias, as circunstâncias desfavoráveis venham estar flaqueando e caindo em saco roto a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não volve vazia, a palavra do Senhor vai se cumprir, pero necessita tu crer, porque é o que crê, tudo lhe é possível. Outra coisa que devemos buscar a solução, não o culpado. Devemos buscar a vontade de Deus para nossa vida e obedecer sua orientação. Ojalá que nesta manhã, nesse dia, tenhamos a mesma perseverança de Davi, e a mesma humildade de Davi, de não echar culpável, mas reconhecer que através dele, Deus ia dar uma grande vitória. Quantos querem orar por sua família? Quantos querem orar por seu matrimônio? Quantos querem orar por sua filha, por seu filho? Que os amalecitas deste mundo levaram, tentaram acabar, mas a solução para nós outros hoje, porque Deus vai nos fortalecer, podemos superar essa situação e podemos recuperar o que foi roubado, restaurar o que foi destruído, se Cristo está conosco. Porque se Cristo está conosco, tudo lo puedo. Oh, tudo lo puedo em Cristo que me fortalece. Padre Santo, Padre bendito, graças te dou, Senhor, nesta hora. Te pido perdão, Senhor, por meus falhos. Senhor, nem todos, Senhor, tem esta graça de Davi de reconhecer seus erros. Restaura-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, outra vez ao caminho perfeito, ao caminho da obediência. Davi, Senhor, bajo a pressão, ele te buscou. E quando buscou a ti, consultou a ti, o Senhor deu a palavra de vitória. E não somente a palavra de vitória, Davi seguiu adelante as instruções. E ao seguir as instruções, Deus foi dando a vitória, foi añadindo a vitória e foi renovando as forças de Davi. Renova nossas forças, renova, Senhor, nossa intimidade contigo, renova nosso amor por tua palavra, renova, Senhor, nossa aliança, Senhor, com tu, Senhor.
Senhor, el Padre, Senhor, venga estar restaurando o relacionamento com seu filho. El hijo venga pedir perdão ao Padre, à Madre. Senhor, o marido venga estar restaurando seu relacionamento com a esposa com o marido, porque Tu és o príncipe de paz, Tu és aquele que restaura, é aquele que reconcilia. Oh Senhor, venga com o Tu Espírito Santo, venga nos dar, Senhor, aquilo, Senhor, que os amalecitas roubaram, porque é nosso. Tu, Senhor, nos compraste, Tu, Senhor, nos dá a vitória, e cremos em Ti, nossos olhos estão em Ti, porque, Senhor, podemos sim em Ti, porque o Senhor nos fortalece. Diga ao débil, forte sou. Oh, xaramachuri canta lá, xaramana. Oh, Senhor, ponga Tua mão de poder, Senhor, sobre este matrimônio. Ponga Tua mão de poder sobre esta família. Oh, Senhor, esse dolor, essa tristeza, venga sanar, Senhor. Obra, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, el Padre, e as dulces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós outros, Ele ore para sempre. Amém e amém. Amém.